Olá, pessoal. Professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui, para darmos início a mais um episódio do Ser Psicast. O Ser Psicast é mais um fruto aí da Ser Psicólogo, é um podcast para quem gosta das questões da psicologia, questões de saúde mental, questões de comportamento humano. Esse podcast foi feito para você. Não importa se você é estudante de psicologia, se você é profissional, ou mesmo se você nem é alguém da área, é apenas uma pessoa curiosa que tem interesse sobre todas essas coisas, esse podcast é feito para todos vocês, ok? Esse é mais um produto da Ser Psicólogo. A Ser Psicólogo é a maior plataforma para a formação complementar em psicologia no Brasil. Aqui, no canto direito superior dessa tela, vocês encontram um QR Code. Vocês podem direcionar a câmera do seu celular e entrar aí nessa plataforma. E esse link vai te dar direito a 7 dias de degustação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. Olha, tem muita coisa interessante lá, viu? Cursos de introdução, cursos de atualização. Aproveita, pega esse link aí, entra aí na plataforma e confere você mesmo o que tem de coisa boa lá na Ser Psicólogo. Todos os cursos devidamente certificados, com certificação válida em todo o Brasil. E o Ser Psicast, mais uma vez no ar, é esse podcast em que semanalmente nós estamos conversando com profissionais da psicologia, sobretudo, sobre temas importantes da agenda social, tá? Nesse episódio, nós vamos falar sobre infância, propriamente sobre psicologia infantil. Nós estamos gravando esse episódio próximo aí do fim do ano, né, da transição de um ano para o outro, então muita coisa está aí para acontecer, festividades natalinas, Réveillon, virada de ano, e é um período assim muito interessante porque pertencemos a uma cultura de base cristã, então tem a celebração do Natal, um período muito sensível para o consumismo, principalmente de objetos direcionados para a infância. E aí, então, nós vamos conversar nesse episódio sobre a implicação de tudo isso para a infância. Quais são as questões positivas desse período do ano para as crianças e também quais são os desafios. Algumas questões que a gente tem que ter cuidado na condução dos nossos pequenos. E para isso, nós estamos recebendo a nossa convidada nesse episódio, é a professora Janaína, que está aqui conosco. Janaína, muito obrigado pela sua presença. Ô, Paulo, eu que agradeço o convite, fico muito feliz, né, de poder contribuir aqui para a plataforma do Ser Psicólogo. Maravilha. Professora Janaína, eu já conheço, né? Isso. Já gravou aulas aí para os meus cursos na Ser Psicólogo, mas é a primeira vez que a gente está se encontrando pessoalmente, né? Mas, assim, um prazer, viu? Uma grande satisfação. Prazer, igualmente. Janaína, vamos lá. A gente começa aqui, a gente tem um ritual que a gente quer conhecer as pessoas, né, que chegam aqui, a turma que está nos acompanhando também. Então, eu queria te perguntar sobre a tua formação. Fala um pouquinho para a gente da tua formação e da tua atuação profissional. Sim. Bom, a minha formação é em psicologia, né? Logo em seguida me especializei no campo da neuropsicologia infantil. Posteriormente fiz o mestrado seguido do doutorado na UFPE, o mestrado em psicologia e o doutorado em psicologia cognitiva, sempre trabalhando com investigações no campo infantil, né, vinculadas, por exemplo, a doenças específicas ali que envolvem o contexto neurológico, né, ou questões que vão estar ali direcionadas a campo também educacional. Então, sempre investigando como determinadas doenças vão interferir nesse processo cognitivo, né? E a partir daí a gente pensar em estratégias com uma equipe multiprofissional, de que modo a gente pode colaborar e desenvolver materiais para que essas crianças
consigam ter avanços dentro ali das áreas onde elas apresentam maiores dificuldades. Esses são os teus interesses de pesquisa, né? Isso, que passei muitos anos nesse campo, né, investigativo, mas há cerca de quase 2 anos eu venho fazendo uma mudança também nesse sentido, né? Quando eu comecei a investigar e fazer estudos, na verdade, também, numa oportunidade que teve, de brasileiros que residem no exterior. Como essa mudança de país impacta no nosso campo cognitivo, né? A questão cultural ali impactando diariamente, né? A forma como eu me expresso, nas escolhas que eu faço no dia a dia, as dificuldades que eu encontro, até com a mudança climática, né? Com a questão alimentar, a minha rede de amizades, que tudo isso vai sofrer uma mudança. Isso desde da criança ao adulto, né? Cada um vai sofrer um impacto diferente quando a gente pensa no brasileiro que vai fazer esse tipo de migração. E é diferente daquele brasileiro que sai, mas sabendo que, por exemplo, daqui a 6 meses eu sei que vou voltar para o Brasil, né? É diferente daquele que vai sair e vai dizer, não, eu não quero voltar. Apesar de todas as dificuldades, eu vou permanecer aqui nesse país. E a depender do país, a língua pode ser também uma grande dificuldade nesse sentido, né? Eu estou sendo bem compreendido? Sim, né? sim. Maravilha, eu achei fantástico isso aí. Agora, isso dá muito pano para manga para uma outra conversa, com né? certeza, com certeza. A interface aí entre psicologia e imigração. É bem interessante. Interculturalidade. Isso. E são questões que a gente não vê na faculdade, não é? Quase... Eu não me lembro de ter discutido não discute isso na faculdade. Hoje, a gente já tem, inclusive na PUC Minas, a gente tem, por exemplo, cursos de especialização nessa área. Então, a gente vê assim, psicologia e imigração. Né? A gente vê que isso tem evoluído bastante. Interessante, porque migração... A gente não reflete muito sobre isso, mas é uma coisa bastante complexa, né? E a gente vê agora todo esse processo com as guerras. Exato, de migração, de movimentos... De movimentos migratórios. Eu imagino que tem uma migração, estudos sobre migração voluntária. Sim, e exatamente. Exato, e os efeitos da imigração involuntária. Isso, exatamente. Aquele processo em que, justamente, as guerras me obrigam a sair do meu lugar de origem. Né? E muitas vezes, em situações extremas como essa, eu vou ter a minha casa, por exemplo, a minha casa pode estar sendo destruída, né? Eu perder todos os documentos. Né? Então, isso também traz uma outra questão. Isso que você está colocando parece ser uma sub-área de uma questão que, inclusive, a gente já discutiu aqui, que é a psicologia das emergências e dos desastres, né? Pois é. Ou das situações extremas. Exatamente. Interessante. Então, já marquei na sua agenda que a gente vai voltar aqui para conversar sobre isso. Com certeza. Mas você tem feito clínica infantil? Então, aí é onde está, né? Em toda a minha trajetória dentro do campo da psicologia, eu sempre estive vinculada ao campo infantil, né? Desde o período, assim, antes de estágio, mas, assim, colaborando de forma voluntária com os trabalhos voluntários, até o momento atual, a clínica eu vou vincular também ao campo infantil na área da neuropsicologia, né? Que foi a área onde eu me especializei e tem muita procura. Né, para esse tipo de avaliação. Você trabalha com foco específico? Como é que é? Ou só a demanda é aberta? Não, a demanda é aberta. Agora, o que chega geralmente é investigar TDAH, né? O transtorno opositor desafiador, TOD, que é também, né? Tem aí muitas discussões em relação a isso, né? E dificuldades de aprendizado no geral, né? Onde a gente precisa estar atento ali. Primeiro, ter um diálogo extenso com a família, né? Um primeiro momento de entrevista com os cuidadores, né? Quem são os responsáveis por essa criança, com quem ela convive. Então, é fundamental a gente ter esse trabalho em conjunto. Eu sempre digo, trabalhar com criança é trabalhar com a família, né? A gente não tem como fugir disso. Né? Então, o campo neuropsicológico ele é o que me faz estar sempre atrelada a esse universo, né, infantil e que exige de nós também uma leitura extensa, cotidiana, porque você vê, de uma geração, né, de 10 anos para trás,
e agora, muda muita coisa, Sim. né? Muda muita coisa, porque a própria questão com a internet, né? No momento que a internet chega, e no momento atual, como é que essas gerações das crianças de 6 anos, por exemplo, estão lidando, né? Eu tenho um de 6. Exatamente. Então, você vê isso, né, em casa, Sim. e o quão é importante a gente impor alguns limites em relação a isso especificamente, né? Sim. Quantidade de horas que essa criança está no celular, né? O que ela está visualizando. A própria questão da gente ter um cuidado também com pedofilia Sim, no campo, né? Cyberbullying. O cyberbullying. Né? Então, há uma série de questões que vão estar vinculadas a essa área, né? E que vai exigir da gente, sendo pai, mãe ou não, Sim. né? Mas que é impactante, porque são crianças, mas que daqui a pouco se tornam adolescentes, e como isso repercute na faculdade, né, na vida adulta. Sim, eu, sim. enquanto alguém que vou me relacionar com outras pessoas no ambiente de trabalho, né? Então, tudo isso a gente pensa assim, é na infância que a gente precisa ter toda essa cautela e cuidado para que se tornem adultos saudáveis. Porque esse é um ponto muito importante para nós, né? Isso. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Sim, sim, sim. E nós vamos começar desde já. Vamos lá, Bora lá. então. Você me viu abrindo aqui o nosso episódio. Já vou deixar aqui no silencioso. Tranquilo. Falando aí sobre a questão da transição de ano, das grandes festas, Sim, né? De fim sim. de ano, Natal, Réveillon. Conforme a nossa tradição, é um momento festivo. Exatamente. Né? E aí é um momento, por exemplo, a questão do Natal está vinculado a um certo consumo infantil, ganhar presente e tal. Exato. Aí eu quero começar, Janaína, com uma questão mais ampla. Assim, Sim, tá? Eu sim. queria que você falasse para a gente assim, qual é o lugar do lúdico, especificamente, no desenvolvimento infantil? Que função o lúdico tem Sim. para a formação de uma criança saudável, de uma autoestima no lugar? Qual que é o lugar do lúdico? Pronto. É importante a gente compreender que esse brincar, sim, ele vai ter um papel extremamente importante quando a gente pensa no desenvolvimento infantil. Sim. Por quê? Ele vai lidar com questões da parte motora, né? Do campo da linguagem, da comunicação, né? Por mais que a criança, veja, vamos hipotetizar que uma criança de 4 anos, ela está no processo de desenvolver a linguagem, né? Mas ela já vai expressar ali, de algum modo, no momento em que ela está interagindo com esse brinquedo, as cores, os tamanhos. E eu, enquanto cuidador dessa criança, eu também poder estimular isso. Verbalizar para ela qual é o nome, se é um triângulo, um círculo, se é laranja, se é verde. Sim. E a gente, nesse processo do lúdico, independente dessa brincadeira, é uma brincadeira. Aí a gente separa aqui também. Individual, onde a criança está explorando, tateando esse brinquedo e ela vai poder observar as texturas, que são diferentes de um brinquedo para outro, né? O tamanho, a forma, as cores. Tudo isso vai fazer parte do campo lúdico e o processo de desenvolvimento infantil. Agora, a gente precisa auxiliar essa criança também, estimular, ensinar. Um ponto aqui que eu destaco, que eu não quero esquecer, a gente falar corretamente as palavras para a criança. Isso é muito importante. Porque às vezes ocorre da criança falar, trocar uma letra por outra, né? E o cuidador dessa criança repete a palavra da mesma forma que a criança está falando erroneamente. Então, é fundamental que a gente possa também corrigir a criança. Na hora... Mas corrigir, veja, de uma forma muito sutil. Por exemplo, a palavra água. Se ela falar aba, e aí a gente... água. Fala a palavra corretamente. Evitar, né, de falar a palavra errada. Às vezes ocorre isso, que a gente nem percebe. E às vezes a gente... Não é? A gente até transforma isso numa coisa divertida. Isso. Você está falando, eu estou lembrando aqui o meu pequenininho. O meu, quando estava menor... Tem 6. Quando ele era menorzinho... Tinha uma coisa que ele falava que eu nunca esqueci até hoje, às vezes até hoje eu falo, ao invés de ele dizer daqui a pouco, ele dizia de a pouco. De a pouco. E eu achava engraçadíssimo ele dizer de a pouco.
E eu reforçava, eu repetia, Isso. né? É exatamente isso que você está dizendo, né? Depois ele passou a verbalizar, Falar né? Mas por corretamente. muito tempo ele usou esse "de a pouco". Pois é. E eu achava engraçadíssimo. Exato. Então, assim, a gente Mas muitas o que você está vezes dizendo é não que se tinha dá que intervir, conta. no caso. É importante, né? É importante para evitar que a criança permaneça no erro, Sim. entende? Mas que isso naturalmente na própria escola, né? Ele vai conviver No com diálogo vai conviver outras com outros comunidades adultos. de falantes. Exatamente, né? Então, esse processo da ludicidade, você vê que é um campo muito extenso. E se a gente puxa isso para a época do Natal, Sim. né? Algo fantástico, as cartas para o Papai Noel. Porque, veja, é um processo também ali terapêutico. Porque a criança vai falar dos desejos. O que ela está desejando? Né? Muitas vezes ela fala como é que está a vida dela, o que ela fez no ano, que ela merece ou não aquele presente. Eu ia perguntar isso. Como é que a Não gente é? usa a época do Natal para explorar isso? Exato. Né? Então, a própria cartinha para o Papai Noel, né, vai ali trazer para nós possibilidades nesse sentido, dela também falar um pouco de si mesma, ao expressar o brinquedo que ela quer. E aí isso é um ponto importante, né? Esse brinquedo como um ponto ali do desejo da criança. Né? O que torna para ela tão interessante ela querer uma boneca ou um PlayStation? Né? O que é que vai estar ali para ela de tão valioso que é representado naquele brinquedo? E hoje a gente vê um ponto aqui que é muito importante a gente também destacar, a diversidade no que se refere às bonecas, né? Porque isso é algo que tem sido muito discutido. Bonecas de cor negra, né? Bonecas pretas. Para crianças. O negras. Cabelo cacheado para crianças negras, o cabelo cacheado, né? Então, a gente tem essa diversidade também nesse contexto lúdico. Porque anteriormente a gente tinha aquele padrão, ainda hoje há um predomínio em relação à Barbie, né? O modelo a boneca loira, o corpo magrinho, né? Então, hoje você tem uma questão ali, inclusive bonecas cadeirantes, que anteriormente a gente não via nada disso, né? Então, acho que isso é uma proposta assim, que precisa ser muito mais discutida, ampliada e principalmente, sabe, Paulo, dialogada e discutida com as crianças, com as próprias crianças. Entende? A gente poder também ter essa conversa com as crianças. A importância que aquele boneco, aquela boneca fora de um padrão vai ter para ela. Que representatividade isso vai estar significando na vida dessa criança, muito entende? Interessante o que você está dizendo, porque em outras palavras, pelo menos eu estou entendendo, o que você está dizendo assim, esse campo do lúdico, da brincadeira, ele diverte as crianças, mas ele ao mesmo tempo é didático. Ele é didático, né? Ele é sem didático. dúvida. E o que você está dizendo é que ele deve, de uma certa maneira, seguir as tendências que estão sendo discutidas pela cultura. É muito né? importante. Essa coisa que você falou, por exemplo, dos padrões, eu lembrei. Isso. Primeiro eu lembrei do meu filho, agora eu vou lembrar de uma sobrinha minha, né? Eu tenho uma sobrinha que é mais novinha do que meu filho. Meu filho tem 6, a minha sobrinha tem 3. E a gente está falando aqui da primeira infância, né? Exato. 0 a 6 anos. Sim. E a minha irmã, que é a mãe dela, as bonequinhas são todas de menininhas negras. Olha só, né? que maravilha. Menininhas negras, cabelo crespo. E isso é representatividade, né? Ela se reconhece. Exato, ela se reconhece. Naquilo. Então, é um tipo de ludicidade que está formando uma cidadania, digamos, melhor, né? Exatamente. Uma cidadania saudável. Exatamente. E é fundamental que a gente possa ter mais espaços de diálogo, né? Sobre essas temáticas, porque são pertinentes. Porque se a gente pensar assim, a criança, por exemplo, ela é preconceituosa? Ela não vai nascer preconceituosa, de forma alguma, né? E a gente está pensando aqui, não só na questão da cor da pele, mas um colega na sala que tenha, por exemplo, um grau de autismo. Sim. Né? Então, como é que as crianças estão lidando com esse colega também? Né? Ele é acolhido, né? Ou ele tem um comportamento agressivo, por exemplo, e as crianças ficam com medo, assustadas. Então, isso tudo a gente precisa também ter essa manutenção,
né, desse diálogo com os pais e com as crianças, né, Então, que é fundamental. Em geral, você está dizendo que o Natal pode ser aproveitado. A gente pode aproveitar, sem dúvida, né, esse período para poder trazer uma série de temáticas que envolvem desde o consumo, porque a gente também está falando aqui, que criança é essa? Não é? Vamos chegar lá. A gente vai chegar lá, porque é diferente a gente pensar uma criança que, por exemplo, vai passar o final do ano e vai viajar com a família para um outro país, por exemplo, e aquela criança que vai depender da cartinha de alguém que pegue lá no Correios, né, que todo final de ano o Correios tem esse papel também, não é? E vai esperar que algum padrinho pegue aquela cartinha para ela poder receber aquele presente. Ou ela não vai receber nenhum presente, né? A importância também que eu vejo nessa época, por exemplo, em locais como lares de adoção, né? Ou você ter, ao invés de comprar um presente novo para o filho, estimular ele também a ver que não é o presente que vai significar que ele é importante ou não para essa família no Natal, mas a gente pensar numa troca de presentes ou ressignificar esse período, né? Trazendo para ele outras oportunidades, ele mesmo elaborar, né? Algo para dar a alguém, né? Então, a gente pode pensar aqui numa série de recursos e que a gente vai estar trabalhando a ludicidade, né? Claro que a gente está falando aqui também de uma criança, vamos pensar que é uma criança típica ou atípica, a depender de repente alguma limitação que essa criança tenha, a gente vai trabalhar conforme o desenvolvimento dela. Né? Então, isso as etapas do desenvolvimento. Então, isso também é muito importante, a gente não pode esquecer disso, sabe? Tem uma outra pergunta que eu quero te fazer, ainda sobre essa coisa do Natal, né? Porque o lúdico, como você está colocando, eu achei bastante legal, porque você tocou em pontos tópicos, né, específicos. Sim, tópicos. Da importância do lúdico, o que o lúdico ajuda no desenvolvimento infantil. E eu acho que, paralelamente ao lúdico, tem a questão da fantasia, das fantasias, da imaginação. As crianças também são muito suscetíveis, né? A contação de histórias, essa coisa toda da criação. A figura do Papai Noel, né? É aí que eu queria chegar. Porque, veja, no Natal, a gente tem, vamos dizer assim, como é que eu vou formular isso? Vamos dizer assim, na nossa cultura nós temos duas grandes figuras que recebem destaque. Né? Isso. A primeira é Jesus Cristo, supõe-se aí, né? Na nossa tradição, marcou-se a data de 25 de dezembro, embora todo mundo saiba que essa é uma questão mais cultural do que fato. E a figura do Papai Noel, né? São as duas grandes figuras de destaque aí na nossa cultura. E aí, meu filho, Janaína, nesse ano, já me apertou contra a parede umas 5 vezes. Papai Noel existe ou não? E eu me vi em situação difícil, porque eu adotei a seguinte estratégia. Meu filho, o que você acha? O que você pensa, Janaína? Perfeito. Ele já está perdendo a paciência, porque da última vez ele me disse assim, meu amigo, eu não quero saber. Eu não quero que você me pergunte, não. Eu quero que você me responda. E eu deixei ele no ar todas as vezes. Então, com essa questão, eu queria colocar assim, qual que é o limite entre a fantasia e a realidade, né? Então, por exemplo, tem problema a gente sustentar a crença no Papai Noel, na infância, né? Depois eles vão naturalmente vai saber que é um simbolismo. Isso. É um simbolismo do Natal, né? Eu lembro, lembrei um pouco aqui da minha experiência também, não necessariamente com o Papai Noel, mas com a Fada do Dente, né? Que eu acabei descobrindo, né? Que na verdade era minha mãe que colocava o presente embaixo do travesseiro e não a Fada do Dente. Você descobriu que a Fada do Dente tinha nome, tinha sobrenome, exatamente. Então eu lembro o quão frustrada eu fiquei por saber que não existia a Fada do Dente. Mas com quantos anos você tinha? Eu devia estar com uns 6 anos. Justamente na idade do seu filho. Do Paulo Henrique. Uns 6 anos, né? E eu fiquei muito frustrada. Talvez, aí me veio aqui o seguinte, por conta do modo como eu descobri. Talvez se a minha mãe e meu pai tivessem dito, olha, filha,
é o seguinte, a fada do dente, né? Se ele dissesse, não existe, né? Mas a mamãe vai te parabenizar aqui, enfim, né? Que naquela época, enfim, aí eu recebi o presentinho pelo dente. Mas assim, eu acho que isso vai muito, eu penso que isso vai muito assim, como cada família também vai construindo essa relação com o Papai Noel e com o lúdico, né? Porque talvez se eu tenho um pai e uma mãe que vá num movimento mais nesse contexto, né, não, vamos prolongar, né, essa crença dele nessa figura do Papai Noel. Porque se a gente pensar de uma forma trazendo questões da fantasia da criança, né? Então, quem é esse Papai Noel? É aquela figura do bom velhinho que vai realizar os meus desejos, né? Mas por trás disso, aí é onde a gente vai ter. Eu tenho um consumo, né? Eu tenho alguém que vai realizar isso por mim. Eu vou pedir ali, porque o meu pai e minha mãe, não sei se vai poder me presentear, mas o Papai Noel vai. Sim. Né? Porque ele vai trazer todo esse contexto com vários elementos aqui que fazem parte do Natal. Então, essa questão da fantasia, ela vai estar, obviamente, né, muito evidenciada o tempo inteiro nessa época festiva. Então, você tem um filho de 6 anos que já começa a te questionar se esse Papai Noel existe ou não, né? Então, veja, se você joga a pergunta para ele já veja, qual é o grau de maturidade que o seu filho está apresentando, né? É diferente de quando ele tinha 4 anos de idade, e agora ele já começa a ter uma percepção diferenciada, né? Tem uma desconfiança. Uma desconfiança. E esse é um momento legal para vocês também poderem sentar com ele e dialogar sobre essa questão da fantasia. Né? Dizer, olha, filho, o Papai Noel, né, ele vai ser um símbolo muito importante do Natal, né? E a gente não precisa necessariamente dizer, não, ele não existe. Veja, ele não existe de que modo? Porque há uma pessoa fantasiada ali, né? Agora, como é que ele entende esse Papai Noel? Sim. Eu acho que é muito importante a gente poder trazer essa discussão com a criança, porque agora é aquilo, ele tem maturidade para a gente poder falar num diálogo que ele consiga compreender, né? Olha, filho, o Papai Noel, ele vai estar presente, né, como alguém que vai estar representando este homem, né, com a barbinha vermelha, que vem do Polo Norte, e nessa hora a gente pode pegar um mapa e ir trabalhando com a criança também isso, né? Olha de onde ele vem, né? Ele passa por todos os países, cada país também vai ter ali, né, uma figura representando uma pessoa, um homem representando esse Papai Noel, né? E ele vai existir, a gente pode até trazer assim, pensar assim, que ele vai existir sim, né? Mas você mesmo vai, você pode dizer, você mesmo vai percebendo, né, como essa visão sua do Papai Noel vai sendo modificada. Você agora já me pergunta se ele existe. Há alguém lá, é uma fantasia. Ele está fantasiado desse Papai Noel. Mas vamos pensar também no que ele representa no Natal, né? O que é para você o Papai Noel? Ele vai trazer os presentes? Ele vai realizar os seus desejos? Eu quero, inclusive, pegar o gancho disso que você está colocando para te fazer uma pergunta sobre princípios e valores, né? Porque a gente está falando aqui, falamos de lúdico, já vamos falar sobre consumo, presente, essas coisas todas. Mas se por um lado a gente está enfatizando aqui a figura do Papai Noel, no Natal também deve-se enfatizar a figura de Jesus Cristo e os valores que essa tradição defende, né? Exato. Fraternidade, paz, amor ao próximo. Exato. Aí eu pergunto, assim como o Natal é uma ocasião, como você está colocando, é uma ocasião que pode ser explorada em sua dimensão lúdica, em favor de um bom desenvolvimento das crianças,
Em que medida também eu posso explorar isso para transmitir valores, né? Valores que sejam importantes, porque a criança precisa também internalizar bons valores. Claro. Cedo. E é fundamental que a gente trazer o papel, mais uma vez, de quem convive com a criança, né? Porque, assim, quais hábitos eu vou ter que estão relacionados, diretamente com esses valores transmitidos nesse período de final de ano. Então, em que momento esse amor ao próximo vai ser trabalhado ali com a criança? Como é que a gente conversa sobre isso com ela? Ou realiza ações que vão estar vinculadas diretamente. Eu frequento uma missa, um culto, né? Ou a minha família é praticante de outras religiões, né? Então, como esse papel também da religião vai estar introduzido no cotidiano da criança, né? E a gente poder pensar que tem locais onde a gente vai poder lidar diretamente com isso a partir do momento em que eu estou mostrando à criança que o Natal é muito mais do que ele ganhar um presente. Por exemplo, eu lembro da minha mãe indo comigo pegar a cartinha dos Correios no shopping e ver, olha, filha, vamos ver o que é que uma criança aqui está querendo. Queria material escolar, né? Queria, às vezes, um caderno, um tênis, coisas que ali... qual é a realidade? Qual era a minha realidade? Qual é a realidade do teu filho? Né? Então, nisso também vai trazer um impacto para essa criança, né? Ou até mesmo alguns pais que levam para visitar o lar de adoção nessa época, levar presentes. Paulo, uma coisa que é muito legal aqui, a gente não pode esquecer, na minha casa tem um monte de brinquedo que o meu filho nem usa mais. Recolher esses brinquedos junto com a criança. Vamos separar aqui, o que é que você não usa mais? Prática do desapego. Isso também precisa ser ensinado. Porque se o pai e a mãe, por exemplo, é muito acumulador, como é que vai ensinar isso à criança? Então, separar junto com a criança, né, brinquedos que ela não usa mais e levar para algum espaço como um lar de adoção, né? Isso é uma prática também, né, do espírito natalino. Pedagógica. Pedagógica, né? Eu estou ali também trazendo os valores para o meu filho de doação, né? Isso também pode ser o amor ao próximo, o respeito ao próximo, sabe? Muito legal, muito interessante, porque esse tipo de coisa, né, se ele acontecer, né, nesses termos que você está colocando, é uma maneira, inclusive, de combater uma cultura do mero consumismo, porque a maioria das crianças, quando elas pensam no Natal, elas visualizam logo o presente. Então, eu vou ganhar, eu vou ter. Né? Isso. E você está colocando assim, pode ter ganhar esse brinquedo. Mas de forma consciente. Isso, e que seja acompanhado também do valor da partilha, que é o que você está dizendo. Exato, eu vou ganhar, partilha. mas eu também vou e compartilhar Natal com alguém. É isso, né? Exato. O Natal é muito da partilha, porque quantos natais eu recebi, assim, amigos, porque em casa ou não havia uma união familiar, né? Ou o Natal não era valorizado. Acontece muito. Então, muito comum. A gente também acolhe, né? Para alguns familiares, talvez alguns familiares mais tradicionais, isso até cause uma estranheza. Mas por que essa pessoa não está passando o Natal com a família dela? Veio para cá por quê? Né? Pois é. Então, cadê o espírito natalino? Né? E algo importante da gente estar falando aqui também não estamos falando de religião, né? Mas de religiosidade, espiritualidade, sabe? Que o mais importante é a gente poder praticar quais são os ensinamentos da minha religião ou do que eu acredito que para mim é importante, né? Porque não adianta eu frequentar o local da minha religião se eu saio de lá e não pratico nada disso, né? Então, quantas pessoas às vezes não têm uma religião, mas elas exercem esse amor ao próximo cotidianamente. E isso passa do respeito que eu vou ter pelo outro, das diferenças, né? Inclusive de credos e crenças, sabe? A grande verdade é que a gente, às vezes, não quero generalizar, mas às vezes a gente encontra fora da religião
pessoas, né, que até se dizem agnósticas sim, ou ateias. Isso. E que apresentam práticas de vida, às vezes, mais inspiradoras. Mais inspiradoras, né? Sem dúvida, né? Porque não adianta a gente ficar naquela hipocrisia. Isso, né, só Paulo, assim, no nível do discurso. No nível do discurso. A criança, ela precisa visualizar, né? É quando ela visualiza que muitas vezes ela faz por imitação. Sim. Né? Da palavra que ela escuta, né? As ações que são exercidas ali em casa, sabe? Então, esse é o grande diferencial, né? Nesse contexto. Quando a gente pensa aqui no Natal, no papel da família, da religião, sabe? Das relações que a gente vai construindo e o que esse dia, né, 24 para 25, vai representar, primeiro, na cultura onde eu estou inserido, né? E aqui a gente pensa uma cultura país, região do Brasil e na minha casa. Uhum. A gente tem aí as questões que podem se diferenciar. Né? De repente, no meu país é desse modo, mas lá em casa não é assim que acontece, sabe? Bora lá, ó. Infelizmente, o tempo aqui... Passa tão rápido, não é? Passa muito rápido. Mas tem uma questão, Janaína, que não tem como a gente ter uma conversa como essa que a gente está tendo e a gente não abordar a questão da publicidade infantil. A gente está aqui falando de presente, consumismo, né? Mas não podemos esquecer que nós estamos inseridos numa sociedade absurdamente desigual, né? Então, tem crianças que têm muito, tem crianças que não têm nada, e temos o problema da publicidade. A gente estava conversando aqui nos bastidores, inclusive. Exatamente. Você me lembrava que tem até legislação, né? Que proíbe a questão da publicidade infantil. Isso. E eu também estava lembrando que o Conselho Federal de Psicologia tem materiais orientativos também sobre os malefícios da publicidade infantil. Aí, conta pra gente, assim, por que fazer propaganda de objetos de consumo infantis é uma coisa ruim? Qual é o problema da publicidade infantil? Então, o ponto principal é que esse bombardeio, né, às vezes ali de imagens, de propagandas que vão abordar essa questão do consumo infantil, muitas vezes de forma apelativa, o ponto principal é o excesso desse consumo, né? Ou eu crer que eu só serei feliz ou só serei amado se eu tiver acesso àquele produto. Sim. E se a gente pensar isso de uma forma assim, saindo um pouco aqui da realidade nossa, eu lembro uma vez, isso é muito importante, porque tem tudo a ver com o que a gente está dialogando aqui. Eu lembro uma vez que, em um estágio, em uma escola pública, a criança falou o seguinte para mim, né? Eu perguntei, o que é que você pensa em algo mais para frente, com que você gosta, se identifique de trabalho, de renda para você sobreviver? A gente estava numa roda falando sobre isso, e ele devia ter uns 10 anos na época. Eu lembro que ele falou assim, eu me inspiro lá no traficante da minha comunidade, porque ele tem o melhor tênis, ele tem o fone mais moderno, né, a casa melhor. Então, veja, qual é a realidade que essa criança vivencia também. Sim. E veja, e mais uma vez, o ponto principal aqui independente dele morar em uma região de favela ou não, mas é o consumo que eu estou falando, porque olha o que ele traz. O tênis, o fone, né? São produtos, né, que estão ali para vender e para a criança aquilo é muito apelativo. Né? Então, eu tenho ali desde de alimentos até um tênis que brilha, né? Inclusive, antes de vir para cá, eu estava dando uma lida em materiais mais atuais sobre essa questão do consumo, né? E, por exemplo, tem uma empresa de iogurte que já foi chamada a atenção 2 vezes, levou multa, porque estava inserindo propagandas para o público infantil. Sim.
E que é extremamente proibido. Então, justamente porque era apelativo nesse sentido. É porque você produz um desejo, esses objetos todos de consumo que você citou são todos muito fascinantes, né? Exato. Essa publicidade, ela produz um desejo, essa criança está numa família que não tem condições de ter acesso a esses bens de consumo. Isso. Então, gera-se aí uma frustração num ser que não tem regulação emocional. Exatamente. Para nós adultos, às vezes é difícil. Pode ser, né? difícil. Imagine para criança que não tem regulação emocional. Exatamente. E a importância do adulto ter também esse papel ali nesse processo da criança poder regular, tendo essa regulação emocional. Né? É fundamental quem está ao redor dela também ter essa maturidade e construindo também outros valores além dessa questão do brinquedo, do presente, sabe? Para fechar a nossa conversa, dá para ser feliz sem consumismo? Sem presente, no caso? Sem presente, sem dúvida, sem dúvida. Agora é aquilo de que presente a gente está falando? É o presente o tradicional, né? Que eu vou para a loja e compro, porque eu também posso confeccionar algo. Eu posso também trazer esse presente de outras formas, de outras maneiras. Agora, fugir muitas vezes dessa realidade que a gente vive no cotidiano, não estou dizendo que é fácil. Sim. Não é fácil, mas é possível. Perfeito. Janaína, estamos chegando ao final, quero te agradecer, tá? Muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho e quero mais uma vez repetir, vamos depois combinar uma conversa sobre psicologia e imigração, porque em si mesmo esse é um tema muitíssimo interessante. Está atual, cada vez mais atual. Cada vez, a gente está vivendo crises migratórias no mundo inteiro. Exatamente. Né? E segundo, porque eu tenho interesse muito pessoal, porque eu estudo emergências e desastres. Olha aí. Então esse é um aspecto que me interessa muito. Vamos lá então, eu que agradeço. Isso, viu? Muito obrigada. Deixa rapidinho os teus contatos, tuas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra. Ok. Redes sociais, o meu Instagram, o profissional, Janaína Gaia Psi. E queria agradecer, né, pelo convite, né, a gente poder trazer essa temática que é tão pertinente, né, e nessa época que a gente também tem visto tantas pessoas, né, também tentando trabalhar contextos minimalistas, né, que não deu tempo da gente falar aqui, né, essa realidade, mas sem dúvida é fundamental a gente poder trazer isso em outros momentos, tá? E Feliz Natal para todos, né, boas festas de final de ano, que a gente se encontre em 2024, Paulo. Maravilha, se encontre mais. Com certeza. Gente, é isso. Você que chegou até aqui, que está nos acompanhando pelo YouTube, que ainda não fez a sua inscrição no canal, não deixa de se inscrever. Não deixa de marcar o sininho aqui para você receber as notificações. Mais uma vez, dá uma entrada aí no QR Code para fazer a degustação na plataforma Ser Psicólogo, tá? A gente vai ficando por aqui com mais episódio. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.